A Bíblia nos diz a respeito da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja o qual era muito atacada, bombardeada. Era uma igreja que tinha todos os dons, uma igreja completa, a igreja do Novo Testamento. Se viesse falar sobre alguma igreja que tinha todos os dons, era a igreja de Corinto. Mas a falta que ela tinha é o principal, é o amor. E a Bíblia nos diz a respeito desta igreja. A igreja de Corinto, ela foi visitada por Paulo, salvo engano, como está escrito aí no capítulo 18, versículo 30 de Atos dos Apóstolos. Paulo, ele visita a igreja de Corinto. Ele vai indo de encontro com essa igreja, prega lá e fica lá 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E depois de ter ficado lá, ele parte para outros lugares para pregoar o Evangelho. Tendo em vista que o apóstolo Paulo, ele é conhecido como um grande apóstolo, plantador de igrejas. Ele é estrategista, era muito já usado por Deus em estratégia para plantar igrejas. Porque Paulo, ele escolheu a Corinto. Paulo escolhe a Corinto pela sua localidade. Corinto era uma das cidades que tinha maior população. Quando a igreja foi implantada em Corinto, Paulo, ele tinha o pensamento de que o evangelho viesse se expandir por inteiro. E se expandindo por inteiro, verdadeiramente o amor do evangelho seria expandido também. A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, melhor dizendo, a história diz a respeito de Corinto, daquilo quando caracterizava Corinto. A igreja, a cidade de Corinto, ficava próximo a Atenas, ficava próximo de localidades portuárias. O mundo todo vinha até Corinto, por meio do mercado. Corinto era marcada pelo esporte, e ela só perdia para as Olimpíadas da Grécia. Corinto era uma cidade o qual tinha os seus pensamentos fundamentados em filósofos da época. Eles se reuniam em lugares e começavam a debater e procuravam assim a verdade e a razão. De grande forma, isso seria algo bem visto no meio do mundo, mas diante do Senhor isso estava sendo abominável, porque não era somente isso que rodeava a Corinto. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto, ela era marcada pelas prostituições religiosas, as prostituições voltadas para a deusa Afrodite, sacerdotisas, o qual se prostituíam, desciam até a cidade e desciam junto com outros marinheiros, com pessoas que se achegassem. Ela é marcada pelo homossexualismo, como está escrito, registrado em 1 Coríntios 6, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Fala que eles se entregavam ao deus Apolo, os homens, porque deus Apolo, ele é caracterizado como o deus da beleza, de acordo com a cultura grega. E quando eles se aproximavam de Apolo, eles assim começavam a sentir afeição pelo seu próprio sexo. Eles assim entravam no homossexualismo. Era marcado pela carnalidade. E um comentário a respeito de Hernando Dias, ele fala que a igreja tinha conhecimento, mas não amor, tinha carisma, mas não tinha caráter. Ela tinha o dom do Senhor. Elas falavam em línguas, elas profetizavam. Aquela igreja era marcada como um mover do meio dos dons, mas eles não tinham caráter, eles não tinham amor pelo próximo. E isso é algo estrondoso, é algo que não passa desapercebido diante do Senhor, porque Deus, ele não olha somente para dom, o dom ele cessa. E o apóstolo Paulo, ele vai falar isso mediante ao tempo. A carnalidade que é apresentada por ele, ela é conhecida como uma igreja infantil e uma igreja carnal. Uma igreja que não tinha a visão espiritual para fazer a obra do Senhor, mas era marcado pela contenda, tendo em vista que era marcado também por dissensões. Homens levavam outros homens, até mesmo aos juízes daquela época, para que assim
eles viessem ser julgados, e a igreja assim era escandalizada por causa do pecado. O escândalo do pecado é o que destrói verdadeiramente a visão de Cristo no meio da igreja, e principalmente quando o escândalo do pecado é levado até público. Quantos homens que caíram, quantas pessoas que foram marcadas, pessoas que pregavam o Evangelho, que falavam do amor de Deus, mas hoje estão caídos, porque o seu amor se esfriou, deixou com que a carnalidade viesse à tona, e assim pecou contra Deus, pecou contra a igreja, e acabou caindo. Muitos não conseguiram se levantar, porque de certo não reconheceram as suas fraquezas, por causa do seu orgulho, por causa de si próprio. Mas aquele qual se levanta é pela dependência do Senhor. Não tem como a igreja se movimentar sem a dependência de um Deus santo. Não tem como a igreja permanecer de pé sem a dependência de um Deus maravilhoso, como é o nosso Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ela é marcada também e conhecida, ela é marcada pela espiritualidade, que é rodeada, a religiosidade, que é voltada para a idolatria. Tantos deuses que Corinto era voltado para a adoração. É afirmado por historiadores que era nítido ver tal corrupção por meio da sexualidade em Corinto, quando se abria a janela, uma pessoa o qual estava dormindo em um quarto, ela abria a janela e via certamente a carnalidade à tona, a homossexualidade, a prostituição. Quando nós olhamos para esse rudimento, quando olhamos para aquilo quanto é expresso, nós vemos que certamente Deus odiava, estava odiando o pecado ali. E Deus tinha usado o apóstolo Paulo para implantar uma igreja sobre aquele lugar. Implantando a igreja naquele lugar, a igreja teria como função fazer a diferença, pregar o Evangelho, tendo em vista que o significado de igreja, do grego, vem de eclésia, que significa sair para fora, sair para fora, um povo chamado para fora. Você que é a igreja, você não foi feito, você não foi salvo para que você viesse ficar parado, mas nós fomos chamados para sairmos para fora, não estarmos parados, estagnados, mas em movimento diante da presença do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Quando olhamos para esta palavra, nós olhamos para a igreja de Corinto não com bons olhos, mas Deus, ele olha com misericórdia para Corinto. E o apóstolo Paulo, ele começa a ser noticiado através de uma irmã que vai de encontro com ele. Tal irmã, ela era chamada, e ela foi de encontro com o apóstolo Paulo, tendo em vista que essa carta de Corinto, que por mais que venha a ser conhecido na igreja como primeira carta, a primeira carta na verdade de Corinto, até hoje ela não foi achada, mas essa carta aqui cita a respeito de problemas ali. Essa carta é uma resposta a uma outra pergunta que Corinto está fazendo. É uma resposta a outra carta que o apóstolo Paulo ele escreve. Mas aquilo quanto Deus ele quer falar a respeito de Corinto, aquilo quanto Deus quer implantar em Corinto, é aquilo quanto nós temos como principal no meio do Evangelho: o amor de Cristo sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para esta passagem, nós olhamos para um Evangelho que se expiou, um Evangelho que é ciumento por meio das ações de Corinto. A igreja de Corinto era marcada por pecados escandalosos, era uma igreja que era formoseada. Se viesse alguém de outra igreja e viesse ir para aquele culto, viria pessoas em movimento, entregando profecias, falando em línguas estranhas, porém dentro do seu coração não havia amor. Mas o amor é a base do Evangelho. O amor
é a base da igreja. O amor é a base para aqueles o qual os têm como firmamento em Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele traz o amor por meio de si próprio nesta terra. E o amor que Paulo está falando aqui, e como o texto, a pessoa como escreveu, a pessoa como comentou esta Bíblia, trouxe esta Bíblia, escreve na epígrafe, no título, a excelência, a suprema excelência do amor. Esse amor não se trata de um amor ético, um amor erótico, mas se trata de um amor ágape, um amor de Deus para com o Filho. E aquilo quanto o apóstolo Paulo está tentando trazer é que eles não viessem estar externando um certo amor carnal, um amor maior na sua carnalidade, mas sim um amor voltado diretamente do céu para com o homem. E o amor ágape é conhecido como um amor que se dá pelos outros, o amor que se entrega pelos outros, o amor sacrificial. A pessoa que tem um amor ágape tem a coragem necessária de entregar a sua vida pelo Evangelho de Cristo Jesus. A pessoa que tem como base este amor, ela não se corrompe facilmente, mas quando ela está direcionada para cima, ela não olha para frente, não olha para o lado, não olha para o outro lado, mas tem como base o amor do Evangelho, o amor que foi demonstrado na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia, aleluia. Este amor é um amor necessário dentro da igreja, é um amor necessário diante da presença do Senhor. Eles amavam tudo na cidade de Corinto, eles tinham muitas dificuldades para adorar o nome do Senhor, e por onde quer que eles andavam, eles se corrompiam-se com a sacerdotisa, corrompiam-se com o homossexualismo, corrompiam na idolatria, mas não conseguiam permanecer de pé no verdadeiro amor do Evangelho. Quantas vezes, no tempo qual nós vivemos, muitas pessoas se corrompem com amores exteriores, e o amor, como eu estou dizendo, é um amor que tem se disturbado, é uma palavra que tem se corrompido nesses últimos séculos. De certo que a Bíblia vai defender que por amor, que por causa da iniquidade de muitos, o amor de muitos iriam se esfriar. E quando se trata deste amor, é um amor, é uma palavra que tem se corrompido no nosso meio, porque pessoas começam a tratar esta palavra como se fosse paixão. Paixão não é amor. Paixão é carnal, paixão vem do próprio homem, é um fogo de palha, o qual se incendeia facilmente, mas se apaga facilmente também. É um fogo, o qual se apaga mediante o tempo, mas o amor é como brasa viva, que permanece no altar diante de Cristo Jesus, que não se apaga com facilidade, mas mediante ao tratar do Espírito Santo, essa brasa permanece viva, essa brasa permanece incendiando, porque que onde você vem andar, aleluia, aleluia. É necessário, nesses últimos tempos, relembrarmos do verdadeiro amor que a igreja precisa ter dentro do seu coração. Porque, Daniel, nesses últimos tempos, o mundo tem apresentado paixões, falsos amores, palavras disturbadas daquilo quanto é amor, por meio da prostituição, por meio da sensualidade, por meio do funk, por meio da musicalidade que tem corrompido muitos jovens. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não se corrompe com tal amor. Eu quero te dizer nessa noite, você pode ter sido bombardeado até aqui pela mídia social, pode ter sido bombardeado até aqui por falsas ideologias, mas o amor de Cristo permanece amplo para te abraçar nesta noite e para te relembrar do sacrifício dele na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer melhor a respeito desta palavra. Devemos entender cada vez mais o nosso contexto, na contemporaneidade qual tem nos rodeado, os problemas novos que têm surgido,
O amor da igreja tem se esfriado nesses últimos tempos. O amor de muitos tem se esfriado. A Bíblia fala isso, que muitos iriam se esfriar. Muitos, não é todos. Haverá um grupo específico daqueles que não se corromperam. Haverá um grupo específico para aqueles que guardaram a sua fé. Haverá um grupo específico para aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor Jesus. E para estes haverá uma coroa de glória esperando no céu. O apóstolo Paulo, ele começa a pregar o Evangelho por meio desta carta e fala: assim como os atletas permanecem correndo, na linha de chegada eles ganham uma coroa, um troféu que é corruptível. Mas eu quero dizer para vocês, o deles é corruptível, mas se vocês permanecerem no amor de Cristo Jesus, no amor de Cristo Jesus, que foi assim implantado na igreja de Jesus Cristo, tem um troféu que é incorruptível para você. Quando o nosso corpo, que é mortal, se revestir da incorruptibilidade, quando nós formos transformados, receberemos verdadeiramente um troféu em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. O que tem se esfriado e a causa do esfriamento espiritual é os falsos amores que têm atraído tal geração. É os falsos amores que têm surgido em meio à tribulação do crente. O crente está passando por tempestades, e assim como Pedro, que está andando no meio do mar, está olhando para Jesus, mas por causa do vento, por causa da tempestade, começa a olhar para o vento e começa a temer o vento, começa a olhar para a tempestade e começa a temer a tempestade, olha para um lado, olha para o outro, vê o tanto de onda que está o cercando, e logo esse vento tira a atenção de Jesus Cristo. Olha, quando o apóstolo Paulo, ele faz referência para que nós venhamos cuidar de ventos de doutrinas, são mais ou menos ventos como esses que têm assolado a igreja. Falsas doutrinas que faz com que a igreja venha a sair do verdadeiro amor de Cristo Jesus, o amor que se doa por amor a Cristo, o amor o qual nega o pecado, o qual traz o arrependimento. Esse amor tem se esfriado por falsas doutrinas esses últimos tempos, mas o meu Jesus manda dizer nesta noite que o verdadeiro amor está sendo impregnado nesta noite nas vestes de crente que tem no seu coração o desejo de morar no céu. Aleluia, aleluia. Muitos hinos já foram cantados aqui, e o verdadeiro desejo da igreja no mundo é morar no céu, é permanecer fiel, para permanecer e ir para o céu e adorá-lo como verdadeiramente como ele é, como ele merece ser adorado. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto uma graça de Deus neste lugar. O poder de Deus se aperfeiçoa por meio deste amor. Porque Daniel, a Bíblia nos diz na primeira carta ainda, no versículo, capítulo 2, salvo engano, capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo ele vai fazer referência a respeito do Evangelho. Ele não vai ir de encontro com a igreja de Coríntios com filosofias, ele não vai de encontro com Coríntios com falsas doutrinas, ele não vai de encontro com Coríntios com pensamentos, com conhecimento, apesar de que ele tinha tal conhecimento. Ele tinha conhecimento de filosofia, ele tinha conhecimento grego daquela época, mas ele foi de encontro com Coríntios para pregar o Evangelho verdadeiro. Aí ele fala: eu não me envergonho de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque é poder de Deus para aqueles que não creem, é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. E o Evangelho é, senão, que é verdadeiramente a verdadeira demonstração de amor de Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário. Quando nós passamos por tribulações,
A tendência do crente é reclamar. A tendência do crente é olhar para o lado, é olhar para aquilo como que está o rodeando, mas o nosso olhar é verdadeiramente para o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus, ele veio a este mundo e estava pregando a respeito do reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não é João Batista, não é somente João Batista. João Batista, ele pregava a respeito do arrependimento e pregava da vinda de Jesus, mas Jesus, ele veio para este mundo, fazia milagres, curava os enfermos, atraía multidões. Ele não ia atrás das multidões, mas a multidão que ia de encontro com ele. Por quê? Quando alguém chegava próximo de Jesus, de acordo com o que está escrito lá em João capítulo 6, os escribas e fariseus mandaram que guardas viessem prender Jesus. E quando os guardas chegaram até Jesus, começaram a ouvir Jesus e começaram a pensar junto consigo: não, esse pensamento, aquilo quanto ele está trazendo é algo diferente. Aquilo quanto ele está expondo aqui não é algo que os escribas falam. Ele tem autoridade na sua palavra, ele tem sabedoria na sua palavra, e tem mais. Quando ele começa a falar da palavra, eu sinto meu coração se aquecer de alguma forma, porque este é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho não é aquele qual traz carro, chave de carro, ou até mesmo uma casa nova. O verdadeiro Evangelho traz o arrependimento, o amor de Deus se inflamando cada vez mais, o amor pela vinda do Senhor Jesus. O verdadeiro Evangelho é aquele quando nós olhamos para a cruz do Calvário e olhamos para nós mesmos e dizemos: eu não sou nada diante da presença do Senhor, mas deixa eu me prostrar, porque esse é o verdadeiro Evangelho que traz paz para o meu coração, arde sobre a minha alma e arde sobre os meus ossos com essa graça. E quando nós olhamos para a igreja de Corinto, era algo que estava faltando. As pessoas estavam vivendo de dons, se esqueciam do verdadeiro Evangelho. Por quê? Porque o verdadeiro Evangelho trazia pessoas novas. A pessoa aceitava Jesus por meio do poder do Evangelho. Mas qual poder que o Evangelho lhe traz? Qual poder que o Evangelho lhe traz sobre a vida do homem? Você pode ver aqui em nosso meio que talvez vai ter uma pessoa que bebia antes, não bebe mais. Você pode ver aqui em nosso meio que pode haver uma pessoa antes que estava no vício, mas não está mais porque foi liberto. Esse é o poder do verdadeiro Evangelho. Esse é o poder de Deus demonstrado em nosso meio. Eu tenho que dizer uma coisa para esta igreja: não podemos deixar de falar deste Evangelho. Não podemos deixar a chama do Evangelho se apagar sobre os nossos corações. Eu sei, jovem, que é difícil permanecer nesta terra. Eu sei, jovem, que é difícil renunciar a certas coisas, mas não deixe, pelo amor de Deus, não deixe a chama do Evangelho se apagar sobre a sua vida. Jesus Cristo, ele veio a este mundo. Quando nós olhamos para o amor verdadeiro, nós devemos olhar para este Evangelho. Este Evangelho diz a respeito do quê? A humanidade estava sendo totalmente voltada e condenada a algum pecado. Ele sacrificava um animal, mas o animal não cobria o seu pecado, não perdoava o pecado deles. Tem muita gente que pensa que no Pentateuco antigamente era perdoado os seus pecados por meio do sacrifício dos animais. Os animais, eles não eram mortos para que assim viesse a ser perdoado o pecado, mas para que a ira do Senhor viesse a se acalmar. Se eles não sacrificassem os animais, a ira do Senhor viria sobre eles, e por consequência do pecado a morte viria. Aí Paulo em Romanos diz que todos os pecados destituídos foram na glória do Senhor, e o pecado estava impregnado na humanidade. Quando o animal era morto, o sangue do animal ele cobria aquele altar, e cobria assim, guardando da ira do Senhor. Aí o Senhor ele olhava para o altar e via o sangue do animal e a ira se acalmava. Mas Jesus ele veio para fazer algo diferente. Muitos pensavam que Jesus iria para assim
conseguir reinar nesta terra, para tirá-los do meio do reinado dos romanos. Mas Cristo, ele veio para fazer algo qual nenhum homem pensava dentro de si. O homem no Éden pecou contra Deus, e houve separação por meio do pecado entre o homem e Deus. Mas Jesus, ele veio, nasceu de uma virgem, ele morreu pelos meus e pelos seus pecados, carregando um madeiro nas suas costas. Era chicoteado numa quarentena, mas o maior peso que estava sobre ele não era o peso do chicote ou o peso da cruz, era o peso do meu e do seu pecado. Era o peso do meu e do seu pecado. Eles pegaram espinhos, colocaram sobre a sua cabeça, pegaram um pedaço de cana e começaram a bater na sua cabeça para que esses espinhos viessem se enfiar. O chicote moía a sua carne. A sua carne estava sendo moída ao ponto de que conseguia se ver os órgãos que estavam dentro dele. Mas o maior sofrimento foi esse: o pecado nosso estava sobre ele. E quando ele estava crucificado, ele falou para Deus: Deus meu, por que me abandonaste? Porque Deus, ele virou o seu rosto para Cristo Jesus. Porque o pecado da humanidade estava diante dele, estava sobre o corpo de Jesus. Por mais que a sua alma não tinha se corrompido, o seu corpo estava carregando o peso do pecado. E por causa do peso do pecado, Deus, ele virou o seu rosto, porque ele é santo. E sendo santo, ele não consegue e abomina ao pecado. Ele não consegue assim se juntar com o pecado. Ele virou seu rosto, e ali Jesus se sentiu sozinho. Um Deus que esteve com a presença do Pai, sempre próximo dele, assentado à destra, se fez homem, ainda tinha o Espírito Santo junto com ele, mas teve um tempo que ele renunciou tudo de uma vez. Agora a glória dele estava lá no céu, a fraqueza estava sobre a sua carne, e o pecado da humanidade estava sobre ele. E o seu Deus, o Pai dele, virou o seu rosto. E quantas das vezes a gente pensa assim: eu estou me sentindo sozinho, Deus, eu estou me sentindo tão mal, os amigos estão me deixando, eu não sinto mais ninguém que está do meu lado, as pessoas olham para mim e olham com desprezo. Aí Jesus, sendo rodeado de gentios, de romanos, eles olhavam para Jesus nu, caçoavam, zombavam, esbofeteavam, cuspiam no meu e no seu mestre. Aí ele dá um último suspiro e fala: tetelestai, consumado está. É como se ele estivesse encravando assim todo o pecado do mundo escrito numa lista. Pega na cruz, está consumado, Pai. Eu paguei o preço por todos eles. Eu fiz isso por amor a cada um deles. Alabraço e canta lamanagaias. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, porque a Bíblia diz que a morte não tem vitória sobre alguém que não tem pecado. E Jesus não tinha pecado. O pecado estava sobre o seu corpo, mas ele ressuscitou, porque a morte não tem poder sobre ele. Ele tem a chave da morte, tem a chave do inferno. E ele disse: eu vou subir ao Pai, mas estou preparando um lugar para vocês. Aleluia. Este é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Daniel, por que você está falando isso? Eu fui criado na igreja, eu conheço o Evangelho.
Porque quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós passamos a ser filhos e a servir. Mas lembramos bem daquilo como está escrito em João capítulo 4, a respeito da mulher samaritana. Jesus ele disse que aquele que bebesse da água, qual simboliza o seu evangelho, a água viva, ali ele iria transbordar uma fonte. Quando você ouve deste evangelho e você guarda nesse seu coração, você se torna fonte diante da presença do Senhor. Você se torna fonte deste evangelho diante da dependência do Senhor. O crente, qual é chamado de igreja que foi feita para estar em movimento, não deve ficar calado, não deve ficar ou permanecer parado. Você precisa entrar em movimento. Eu não sei qual é a situação que você tem passado, mas assim diz o Senhor nesta noite: é tempo de se posicionar, é tempo de se movimentar de novo, para a promessa minha se cumprir sobre a sua vida. É tempo de voltar a pregar o evangelho, é tempo de amar a minha vida, é tempo de buscar a minha face. Por quê? Porque enquanto você está em movimento, eu, com o amor verdadeiro, o amor ágape, o qual eu demonstrei na cruz do Calvário, por meio de você irei alcançar este mundo, irei alcançar os valados, irei alcançar aqueles que estão morando debaixo de ponte, aqueles que estão morando no Morro da Luz, na Praça Ipiranga, por onde você passar, se você estiver com o amor verdadeiro no seu coração, eu irei salvar, eu irei fazer a braçuriana na séria. Deus está chamando os jovens aqui nesta noite. Vai, se movimenta, sai do paradeiro. Chegou o tempo de você buscar a minha face. Chegou o tempo de você deixar com que esse amor venha se inflamar dentro de você. A igreja de Corinto tinha tampado esse amor. Eles pegavam esse amor e começavam a sufocar com a sua própria inveja, com o seu ciúme. Mas o apóstolo Paulo ele fala: não, o amor verdadeiro suporta, o amor verdadeiro tem paciência. Aí Jesus ele vem à terra e fala: eu vos trago o verdadeiro mandamento, para que vos ameis um ao outro. Oh, meus irmãos, como é bom quando nós nos amamos cada vez mais, assim como Cristo amou a igreja. Devemos nos amar cada dia mais, amar uns aos outros, suportando a fraqueza do fraco, orando pela vida um do outro, para permanecer de pé. Começa a pensar aí junto consigo: quantos à beira do caminho que deixaram de servir a Jesus por causa de fraquezas, porque foram afrontados pela falta de amor dentro da igreja. O amor verdadeiro de Cristo ele acolhe independentemente da pessoa. Não importa se você caiu em prostituição, não importa se você está na pornografia, não importa. O amor está de braço aberto para você aceitá-lo, para ele te perdoar. Está na hora de voltar a ser fonte do amor verdadeiro, fonte do evangelho verdadeiro, do evangelho que traz o arrependimento, mas leva a salvação eterna em Cristo Jesus. Quando olhamos para a igreja de Corinto, olhamos para uma igreja invejosa. Eles sentiam inveja da forma que Deus usava cada um deles. Eles colocavam como superioridade aqueles que tinham dons de sinais. Eles tinham dons de curar enfermos, paralíticos se levantavam, o dom de profecia que Deus usava. Mas Deus ele não tem compromisso com o pecador, ele tem compromisso com a palavra. Você pode ter o dom e Deus pode te usar no dom, mas se você está em pecado, você vai para o inferno sendo usado por Deus. Você vai para o inferno mesmo assim. Por quê? Porque ele tem compromisso com a palavra.
Ele tem compromisso com aquilo quanto Ele dá para o homem. Ele não tem compromisso com o pecador, mas tem compromisso com o Filho de Deus. E Filho de Deus é aquele que ama a vida dele. Filho de Deus é aquele que tem amor pela cruz do Calvário. O Filho dele é aquele que ama Ele verdadeiramente, ao ponto de amar e ajudar o próximo. É uma palavra tão simples, mas tão poderosa. Quantas das vezes Satanás quer colocar inveja em nosso meio? Quantas das vezes Satanás quer colocar ira em nosso meio? Quantas das vezes Satanás ele coloca um esfriamento espiritual em você e você não consegue ajudar mais o seu próximo? Você não consegue mais estender a mão para aquele que está do seu lado. Mas no vez de você estender a mão, você olha e arregala o olho para ele e começa a julgá-lo. Está em pecado, né? Viu, viciou, o pastor falou, pregou sobre isso, está em pecado, toma, é isso daí mesmo. Mas o que Cristo ele expõe por meio desta palavra? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então aquele que ficou para trás, volta atrás dele. Aquele que caiu, que estava do seu lado por esses tempos atrás, que junto com você levantava a mão e adorava a Deus, mas por causa da falta de amor em algum dos membros da igreja, ele acabou se entristecendo, ele acabou se esfriando, ele acabou desviando. Mas Deus ele quer falar contigo nessa noite. Eu não sei como é que está o seu coração, mas o amor de Cristo quer entrar dentro do seu coração. Ele quer salvar a sua alma e quer te usar para salvar outros também. Tem muitas pessoas que têm se perdido, mas Deus ele está falando contigo assim: eu te pus como fonte. Sabe naquele colégio que ninguém fala da palavra, eu te pus como fonte. Palavra sua, palavra. Sabe naquela faculdade, naquele colégio, naquela praça, onde você trabalha, aqueles colegas seus que não conhecem a minha palavra, eu te pus como fonte do meu amor. O amor ao ponto de servir ao outro e não servir a si próprio. Colocar verdadeiramente as pessoas em primeiro lugar e não o seu próprio ego. Nunca foi sobre você, foi tudo sobre Ele em você, foi tudo sobre Ele para te usar. Você pode pensar, mas eu canto bonito, mas eu prego bem. Não é sobre você, nunca foi sobre você. A força que eu dou para você levantar da cama não é sobre você, não é sobre os seus planos, é sobre o meu amor. O meu amor sendo demonstrado na tua vida, você sendo usado por meio da minha presença. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar com a permissão os líderes para a igreja se colocar sobre os nossos pés. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero convidar primeiramente, fazer um convite. Você que está distanciado dos caminhos do Senhor,